Meu nome é Maria Vitória do nono B e eu vim falar sobre o livro O Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. O livro trata-se em si sobre a história da própria autora, pois é contado por ela. E a Carolina ela foi encontrada por um jornalista chamado Adálio Dantas, que trabalhava na Folha de São Paulo. O Adálio ele estava em busca de uma matéria que era falando sobre a favela de Canidé, na qual a Carolina morava. E o Adálio vai atrás vai nessa favela para saber mais, pois aquela favela ali em si, eles ficavam na proximidade do rio Tietê, e ali também ficava vários casas de pessoas mais ricas que estavam incomodadas com a situação daquela favela. Na verdade, estavam incomodadas com a favela em si. E logo que Adálio chega ali na favela, ele vê um playground. E nesse playground tinha vários homens marmanjos brincando e não deixando as crianças brincarem. E logo quando ele chega, ele pergunta para aqueles homens por que eles estão ali não deixando as crianças brincarem. E eles falam que quando eles eram crianças, eles não poderiam ter aquilo. Eles não tinham aquilo. E agora aquele era o momento deles. E eles iriam brincar. E logo depois disso, uma moça, Carolina, chega e fala para se eles não saírem agora ali daqueles brinquedos, os nomes deles iriam pro livro dela. O Adálio fica totalmente encantado, porque ele fica se perguntando que livro é esse. Então ele vai em busca, e aí ele vai no barraco da Carolina, e ele ao chegar lá no barraco dela, ele encontra vários livrinhos relatando a rotina da Carolina. Ela contava sobre o dia a dia dela e como era triste a forma na qual ela passava por tudo aquilo. E ela realmente se dizia uma escritora, uma poetisa. E é maravilhoso, ele fica encantado com tamanha autenticidade dela, porque nenhuma outra pessoa que não passou por aquela situação, a situação na qual de pobreza e fome, não poderia escrever palavras tão bonitas como aquela. Detalhe, a Carolina, ela não terminou o ensino fundamental, ela parou no segundo ano, no segundo do primário, no caso. E, bem, a Carolina, ele foi descobrindo sobre a vida dela e logo depois ele soube que a Carolina ela morava no interior de Minas Gerais. Ela morava lá com a sua mãe. Ela e sua mãe, ambas foram condenadas por um crime que ela não cometeram, que tinha roubado um padre e esse dinheiro tinha desaparecido, então elas foram culpadas por esse crime. E aí, quando o dinheiro foi encontrado, elas foram soltas. E ali, naquele momento, a Carolina decidiu que aquilo não era mais para ela e que ela iria se mudar para São Paulo. E ela chamou sua mãe, só que sua mãe não aceitou e ela foi embora para São Paulo. Logo quando ela chegou, ela engravidou do seu primeiro filho e ela teve 3 filhos. E ela, como várias pessoas tratadas como lixo, foi praticamente banida para a favela, que é a favela de Canidé. E então a Carolina, ela era uma catadora de lixo, e como ela era uma catadora de lixo, ela via vários papéis, e nesses papéis ela pegava os que mais prestavam e guardava para poder fazer seu próprio diário. E foi ali que tudo começou, que ela foi reescrevendo, falando sobre essa rotina, escrevendo cada detalhe. A história em si da Carolina é uma história muito triste, porque não é um livro feliz. Realmente, O Quarto de Despejo não é um livro feliz, mas é uma literatura que nós necessitamos ler pra gente valorizar aquilo que nós temos. Às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem dentro de casa, que é o nosso próprio alimento, que é uma cama para deitar e dormir confortável. E nós temos às vezes tudo isso e não valorizamos de tamanha maneira como deveríamos.
A Carolina, ela, como ela catava lixo, ela tentava recuperar o máximo para poder vender. E nisso ela conseguia 20 centavos, 25 centavos, e que era o bastante, era muito para ela poder se alimentar e alimentar seus filhos. O que ela fala muito no livro é de três alimentos. De alimentos tipo pão, café e também sabão. É o que ela mais fala. Ela começou a escrever em 1955 e terminou em... A primeira escrita que ela fez foi dia 1º de janeiro de 1960, que foi, creio eu, que tenha sido quando a Dali chegou ali na favela e viu os seus livros. Várias pessoas na época tiveram dúvidas se realmente tinha sido uma mulher negra, pobre e favelada que tinha escrevido aquele livro tão maravilhoso, com tamanha autenticidade. Mas, se eu não me engano, João Manuel falou sobre isso. E ele fala que nenhuma pessoa poderia escrever aquilo que ela não passou. E, de fato, é isso. Bem, o livro é uma coisa, assim, que a gente fica deslumbrado. Não é um livro que a gente vai terminar rindo, mas é um livro que serve de aprendizado. Eu creio que a Carolina deveria ter tido muito mais reconhecimento por esta obra, porque, para falar a verdade, gente, ela não teve um conhecimento totalmente que deveria ter sido, porque ela como eu disse, ela era uma mulher pobre, negra e favelada. Então ela não foi exaltada como outros escritores poderiam ter sido. Tanto é que tem várias pessoas falavam que o Adalho queria pegar essa fama por ter escrito, ter feito aquilo e produziu, fez toda uma estética que na verdade não foi, era apenas real, era vida real. A Carolina, ela ganhou um dinheiro do livro, de um filme que foi produzido do livro, e ela em seguida ela voltou para o interior de Minas Gerais e ela faleceu. Bem, eu creio que, como eu falei, que a Carolina deveria ter tido um reconhecimento bem maior do que ela teve, porque foi um reconhecimento muito temporário e que é uma mulher que passou por trampos e barrancos e ela conseguiu aquilo que ela almejava, que era a sobrevivência e poder se alimentar, porque a protagonista desse livro em si é a fome, que é o mais falado pela Carolina. Então, é isso.